Olá, gente, bom dia. Vamos para mais uma aula de geografia, né? Então, geografia a gente está estudando, né, sobre vários povos, né? A gente já viu um pouquinho sobre algumas culturas, né, alguns costumes que nós adquirimos, né, dos povos, né, que vieram aqui para o Brasil, que a gente já viu que o Brasil é uma miscigenação, né, quer dizer, uma mistura de povos, né, que vieram da Europa, né, os italianos, os indígenas, africanos, asiáticos, enfim. E a gente está estudando um pouquinho, né, de cada cultura dessas pessoas, né, o que elas trouxeram para nós e que a gente tem hoje no nosso país, graças, né, a essas pessoas, né, que vieram e continuaram praticando, né, o que eles faziam no país deles, né. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre esses costumes, né? Então, aqui na página 43 do livro integrado, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência dos indígenas, né? A gente já viu sobre os europeus, a gente viu um pouquinho sobre os africanos, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os indígenas, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, aí na página 43 está falando, né, que depois de conhecer tantos elementos da cultura brasileira, precisamos aprofundar os nossos conhecimentos com base na influência dos indígenas e africanos na cultura do Brasil. Então, moleque, quiabo, fubá, caçula, iangu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados, que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira, né? Então, a gente já viu algumas coisas e hoje a gente vai ver mais um pouquinho, né? O quanto nós somos influenciados, né, por esses povos, né? Principalmente os africanos, né, e os indígenas. Então, vamos lá. A nossa língua sofreu muita influência dos povos africanos. Colombo nos apresenta algumas dessas palavras. Colombo é menininho, né? Das que foram destacadas na fala de Colombo. Quais são do seu conhecimento? Escolha no mínimo 3 e explique o que elas significam. Então, dessas palavras aqui que Colombo, né, que é o menininho, nosso personagem do livro, né, que está em negrito, essas palavrinhas aí, moleque, quiabo, fubá, caçula, iangu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Essas palavras aí que estão destacadas. Quais dessas palavras aí, né, a gente conhece? Tem várias, né? Tem algumas aí. Mas vocês vão escolher 3 palavrinhas dessas aí e que vocês conhecem. Vão escrever uma em cada linha. Veja que tem 3 linhas aí. Vocês vão escrever uma palavra em cada linha e vai colocar o que é que ela significa, ok? Por exemplo, quiabo, né? Se você colocar quiabo a gente conhece. O que é um quiabo? Aí você vai colocar que é um vegetal, né? Que é muito gostoso, que a gente coloca na comida, enfim. Você vai explicar o que é. Né? Se você escolher caçula, o que é caçula pra gente? Caçula é a criança, né? O irmão mais novo, né? Se você escolheu maracatu, aí você vai dizer o que é maracatu. Se você escolheu fubá, né? Enfim, é uma questão pessoal, tá? Você vai escolher 3 dessas palavras aí que você conhece e você vai colocar o significado delas, ok? Aí vamos para a próxima.
Além da influência em nossa língua, os africanos também deixaram contribuições importantes também na culinária, né? Então, hoje a gente tem muitos pratos deliciosos na nossa culinária, graças aos africanos, né? Como o vatapá, o acarajé, a pamonha, o mungunzá, caruru, quiabo, chuchu, além de temperos como pimentas, leite de coco e azeite de dendê. São exemplos da influência africana em nossa comida. Amo todas elas. Então, aí, se eu não me engano, é a menininha aí falando, né? Agora eu esqueci o nome dela. Um dos nossos personagens do livro. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí nas fotos, né? O acarajé. Olha que delícia. Amo acarajé. É muito gostoso. O vatapá e a pimenta. Pimenta eu nem tanto, né? Mas quem gosta, né? Olha aí, a pimenta ela é de origem africana, né? Os africanos que trouxeram, né, essa culinária. E como a gente tem muitos descendentes, né, de africanos, então essas pessoas continuaram fazendo e acabou que, como é uma coisa gostosa, né, uma comida gostosa, muitas pessoas gostam e foi se propagando, né? Hoje nós temos a influência africana muito aqui, muito presente aqui, né, no Nordeste, mas também como em todo o país, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Página 44. Vamos lá. Vimos que os povos africanos deram bastante contribuições para a nossa culinária. Dos alimentos citados por Valentina, olha o nome da menininha, a Valentina. Na página anterior, quais delas fazem parte da sua alimentação? Escreva nas linhas abaixo. Então, é a professora Ana falando, né? Então, desses alimentos, né, que a Valentina, que é a nossa personagem, citou aqui, o vatapá, o acarajé, a pamonha, o mungunzá, caruru, quiabo, chuchu, né, os temperos, pimentas, leite de coco e azeite de dendê. Quais desses alimentos que foram citados aí, eles fazem parte da nossa alimentação, quer dizer, que a gente usa, que a gente come, que a gente gosta. Quais desses aí? Aí vocês vão colocar, aí também é pessoal, ok? Aí vocês vão colocar aí os que vocês comem, tem costume de comer, não é que come todo dia, né? Mas que tem costume de comer, como por exemplo a pamonha, o mungunzá, né? Agora mesmo tá chegando aí, né? Hoje é o primeiro dia do mês de junho, né? Tá chegando aí as festas juninas, né? Claro que a gente não vai ter festa, né, pra gente sair, mas a gente pode fazer a nossa festa em casa mesmo, né? Cozinhar um milho, fazer um mungunzá. Então, isso aí é uma tradição, dos africanos, né? O mungunzá, a pamonha é de origem africana, tá? Que foi introduzida aí, né, na nossa festa. Olha que legal. Né? Então, a aula de hoje está, como todas as outras, muito interessante. Os povos africanos deram muitas contribuições para a nossa língua, a alimentação, além da dança e da música. Então, aí nós temos, além da alimentação, a língua, né? Muitas palavras que a gente fala também é de origem africana. Eles também contribuíram muito com a dança e a música, né? Como o samba, o afoxé, o maracatu, gongada, lundu e a capoeira, né? Que eu sei que tem muito menino que gosta, né? Tem muita criança que gosta demais e adulto também, né? São exemplos da influência africana na música e dança brasileiras, que pertencem até os dias atuais, além de instrumentos como o tambor, o atabaque, cuíca, marimba, berimbau e etc., que são heranças desse povo, constituindo parte da nossa cultura, né? Muitos desses
instrumentos aí são usados no samba, no maracatu, na capoeira, né? O berimbau, por exemplo, né? E é muito utilizado nas músicas, né? Aí vocês têm ó, a capoeira, né? Aqui o berimbau, né? E aqui o samba, né? Que são alguns exemplos de dança e de música que herdamos dos africanos também, ok? Então, aí nós vimos, né, várias coisas, né, de influência africana, ok? Então, vamos lá, vamos adiante. Vamos para a próxima página, que é a 45. Então, agora vocês vão retirar do texto lido, né? Qual foi o texto lido? Esse textinho aqui, ó, da página 44. Esse textinho aqui, né? Vocês vão retirar dele apenas aquelas influências que você conhece ou pelo menos ouviu falar e escreva a seguir. Então, uma influência africana na música e na dança que você ouviu falar, né? Por exemplo, se você ouviu falar, você ouviu samba, o afoxé, né? Aí você vai colocar capoeira, aí você vai colocar aí, né? Alguma influência africana na música ou na dança, aí você vai colocar, certo? Que você conhece, né? Ou que você conhece ou que você pelo menos ouviu falar. A influência africana nos instrumentos musicais, aí depois embaixo você vai colocar, né, a influência africana nos instrumentos musicais que você viu, né, ou pelo menos ouviu falar. Não é possível que vocês não tenham ouvido falar em nenhum, né, como o berimbau, por exemplo, ele é bem comum, né, principalmente na capoeira. O tambor, né, esses outros são mais desconhecidos, né, mas tambor e berimbau, eles são bem conhecidos. E aí vocês vão colocar aí, né, algum instrumento que você conhece ou que pelo menos você já ouviu falar, ok? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Agora, das contribuições dos indígenas para a nossa cultura. Então, a gente viu os africanos, né, que foi uma influência enorme, né? Nós temos muitas culturas, muita coisa que às vezes a gente faz que a gente nem sabe de onde veio, né, aquela cultura e que nós estamos aprendendo, né, que foi dos africanos. E também nós vamos ver agora dos indígenas. E nós vimos também alguns tipos de festas que a gente tem hoje, né, como o Carnaval, o São João, que vieram também de outros povos, né? Então, vamos ver agora os indígenas, quais foram as contribuições e os hábitos que nós herdamos deles. Vamos lá. Um dos costumes, olha que interessante isso aqui, um dos costumes mais importantes que nós herdamos dos indígenas é o de tomar banho todos os dias. Vocês sabiam disso? Que esse costume da gente tomar banho todos os dias nós herdamos dos índios, porque os povos que vieram os europeus, eles não tinham esse costume. Por lá ser um lugar muito frio, né? Por a Europa e tudo, muito frio, Portugal, mais frio. Então, eles não tinham esse costume de tomar banho todo dia, né? E nós herdamos esse costume, né? Que a gente tem de tomar banho todo dia dos índios, né? Então, que bom que os índios nos ensinaram isso, né? Assim somos um povo bem cheirosinho. Também aprendemos com os índios algumas comidas que fazem parte da nossa culinária. O índio também, a gente herdou muita coisa, né, dos índios, como o beiju, a pipoca, a canjica, a mandioca, né, a moqueca de peixe, o pirão e entre outros, né? Todos herdamos dos indígenas, né? A gente ama, né? A beiju, aí a gente incrementou o beiju, né? Além do beiju, né, seco com margarina ou com manteiga, a gente também incrementou com queijo,
com carne, com calabresa, com tanta coisa, né? Mas o beiju, né, nós herdamos deles. A canjica, a mandioca, né, que faz parte da nossa culinária. Então, olha que interessante, herdamos dos índios, né? Também aprendemos com eles o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças, tá? Então, quem nunca tava lá com a dorzinha de barriga e a mamãe, vamos fazer um chá, tá com a gripe, vamos tomar um chazinho, mamãe vai fazer um chá, né? Então, esse costume de chá, de ervas medicinais, a gente herdou dos índios, tá? Porque os índios são grandes conhecedores, né, das ervas, as plantas, né, para que é que servem, o que é que cura, enfim. Então, os índios, eles são grandes conhecedores dessas ervas, né, e nós herdamos essa cultura deles, né? Claro que depois foi aperfeiçoando, né? Outras pessoas também foram pesquisando, enfim, mas a gente herdou, né, a princípio deles. E como os índios têm muito conhecimento de ervas e plantas, muitos dos remédios que compramos hoje nas farmácias, olha aí, tá vendo? Tiveram suas fórmulas baseadas em chás indígenas. É influência deles também a utilização de redes para dormir, né, as várias danças, principalmente as da região norte do Brasil, e ainda várias canções e lendas do folclore brasileiro, né? Então, olha quanta coisa, né, nós herdamos dos indígenas, tá? Nós aprendemos muito com os povos indígenas e hoje fazemos muitas coisas como eles faziam. Pinte apenas os quadros que mostram hábitos que aprendemos com os índios. Então, aí, né, vocês vão nesse quadro aí, vocês vão pintar apenas, né, os quadrinhos que mostram hábitos que aprendemos com os indígenas. Vocês vão pintar aí, ok? E para a gente finalizar, a gente vai dar a introdução, né? A gente terminou essa partezinha aí, né, dessas culturas, né, o que podemos aprender com esses povos, né, com as danças, com vários costumes, várias festas que nós herdamos de outros povos, né, que hoje fazem parte da nossa cultura brasileira, tá? E aí a gente encerra nessa parte, tá bom? E vamos aqui, né, para mais um conteúdozinho interessante. Nós vamos falar sobre a imigração e emigração. Então, o que será isso, né? Imigração, né? Então, falar sobre os elementos da cultura indígena e africana e suas influências para o Brasil foi fantástico. Agora aprenderemos os nossos conhecimentos agora aprofundaremos os nossos conhecimentos falando de outro assunto. Vamos lá? Você sabia que o Brasil é um país de imigrantes? Então, o que será isso, né? Imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, olha aí, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Tá? Então, o que é imigração? Imigração é a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil. Então, isso aqui é imigração, né? As pessoas que estão vindo de outros lugares para cá, eles estão imigrando, né? Eles estão vindo de lá para cá, de fora para dentro, ok? Então, é isso que é imigração, tá? Quando a notícia do descobrimento das Américas espalhou-se na Europa, muitas pessoas vieram para o Brasil para explorar o mundo novo, né? Então, foi por isso que muitas pessoas vieram, né? A oportunidade que tinha. O Brasil era um país muito rico, é um país muito rico por conta da sua diversidade, né? Principalmente da questão da Amazônia, né? Rico em minério,
rico na sua biodiversidade. Então, o Brasil ele é um país ainda muito rico, apesar de ter sido muito explorado, de ser muito explorado, né? É um país rico, gente, riquíssimo na cultura, na agricultura, né? Enfim. Então, muitas pessoas, né, viram aqui no Brasil uma oportunidade, né? E aí, muitos vieram, né, de outros países para cá, tá certo? Então, isso foi o que? A imigração, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade. Ah, então quer dizer que a imigração brasileira foi o que mesmo? Aí vocês vão escolher uma dessas três opções e marcar, ok? Então, qual foi o principal motivo da imigração brasileira? Então, por que foi que essas pessoas vieram de lá para cá? Né? Aí vocês vão escrever aí, ok, meus amores? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam as atividades e tenham aprendido um pouquinho, tá? Tchau, tchau e até a próxima.